Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Francisco Carlos e hoje estaremos dando continuidade ao nosso capítulo 2, que fala, que estuda sobre origens e dispersão dos seres humanos. Então vejamos, como ou melhor, antes, hoje nós estudaremos da página 26 a 31. O primeiro conteúdo a ser abordado hoje é a evolução do ser humano. Baseado, na teoria evolucionista, os cientistas ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamados primatas que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos. Esse grupo, chamado primatas, eles deram origem, originaram os hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam características semelhantes às do homem moderno. Então, esses primatas antigos, que segundo essa teoria, certo, foram os nossos ancestrais, eles deram origem aos hominídeos, que têm semelhança, certo? Que tem semelhança conosco, com o homem moderno. Um dos hominídeos mais antigos são os australopithecus, certo? Eles viviam né, na África, só que na região sul da África. Eles já desenvolveram a capacidade de andarem sobre dois pés e andarem eretos, e tinham uma habilidade com as mãos. Mas nessa época eles não tinham ainda, a capacidade de produzir seus instrumentos. Em 1974, foi descoberto na Etiópia, um esqueleto de um desses hominídeos, certo? Que foi nossos ancestrais, de um australopithecus, certo? Que ele estava quase completo e é datado esse hominídeo de mais ou menos 3 milhões e 200 mil anos, certo? 3,2 milhões de anos. E este Australopithecus, ele recebeu o nome de Lucy, em homenagem a uma canção que os arqueólogos estavam ali ouvindo, que tinha, o nome da canção era Lucy e é dos Beatles. Continuando, falando sobre a evolução, sobre o gênero Homo, do qual fazemos parte, ele teve sua origem há aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Então, coloquei essa imagem, são datas aproximadas, certo? Não são datas exatas. Mas nós vemos aí, os Australopithecus, eles viveram aproximadamente há 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás. Homo habilis, certo? Já 2,4 milhões a 1,6 milhões de anos atrás, e esses Homo habilis, eles já tinham uma habilidade de fabricar utensílios, utensílios simples de pedra, certo? Vamos dizer que eles viveram já aí no tempo da pedra lascada, trabalhava com as pedras, utensílios simples, certo? Eles se alimentavam-se de vegetais e carne. Provavelmente desenvolveu uma forma de linguagem na época, certo? Ossos dessas espécies de 2 milhões de anos atrás, certo? Foram encontrados no leste da África. Ou seja, toda a história humana, desde o seu princípio na questão da evolução, certo, está voltado
ao continente africano, que a ciência acredita hoje foi o berço da origem, certo, do ser humano. Então, a África é a origem do ser humano. Outro, certo? Nós temos aí o Homo erectus. Certo? Esse Homo erectus, além dele fazer o tecido de pedra, no tempo da pedra lascada, ele fazia, entre outros, né, do utensílios, ele fazia machado, e além disso ele era bom caçador, vivia da caça, assim como o Homo habilis, certo? Eles viviam também da caça e também de se manter com vegetais, né? Se alimentavam ali de certas plantas e legumes e outras coisas. Foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Em 2001, pesquisadores encontraram na Geórgia, na Europa Oriental, ossos humanos que foram classificados como pertencentes à espécie Homo erectus. Na evolução, os Homo erectus tem aproximadamente, né, começou esse período de 2 milhões a 400 mil anos atrás. Depois do Homo erectus veio o Homo neanderthalis, de 2,5 milhões de anos a 12 mil anos atrás. O Homo neanderthalis, eles eram bastante parecidos conosco, né? Com nossa forma de ser. Eles viviam da caça e suas diferentes subespécies habitavam a Europa e a Ásia Ocidental entre 230 mil anos a 30 mil anos atrás. O Homo sapiens, né? O Homo sapiens surgiu entre 1000. Aqui nós temos 300 mil nesse gráfico, mas como nós podemos dizer, as datas não são bem certas, né? Mas no nosso material didático, na página 27, vocês podem acompanhar sobre essa evolução, sobre cada gênero, né? Cada forma aí da evolução do ser humano no decorrer de sua história evolutiva. Então, há 300 mil anos, 190 mil anos, 150 mil anos atrás, foi o período aproximado, né, que o gênero humano, ou o gênero Homo, alcançou o nível de Homo sapiens. Então, esse grupo, ou Homo sapiens, ele vivia na savana, na África, né? E se espalhou depois por todo o continente. Eles construíram instrumentos variados e mais sofisticados. Desenvolveu a linguagem e a expressões artísticas. O homem sapiens, ou seja, o homem moderno, foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver, enquanto as outras foram todas dizimadas, desapareceram porque até dentro do processo evolutivo, né, aquele que melhor se adapta é aquele que sobrevive. Então, a evolução está com base na necessidade de adaptação. Então, o Homo sapiens foi o único que conseguiu sobreviver, enquanto os outros desapareceram porque não conseguiram se adaptar às novas mudanças, às novas realidades. A origem do gênero Homo é uma das grandes é um dos grandes mistérios da evolução humana. Até recentemente suspeitava-se de que ele tivesse surgido na África
Oriental. Então, mas com base em estudos, em descobertas, a partir de 2008, na África do Sul, eles encontraram um fóssil, né, um fóssil Australopithecus sediba, assim ficou conhecido, certo? Australopithecus sediba. Eles encontraram ali já na África do Sul, enquanto outros acreditavam que teriam sido ali na África Oriental. Só que é assim que acontece a história. Quando o ser humano ele começa a crescer, se espalha. Mesmo tendo ali esse ponto de vista, né, que se discute se teve origem na África Oriental ou na África do Sul, o que se tem certeza é que todo, certo, ser humano, todas as evidências levam a acreditar que o ser humano surgiu na África. E a partir desse surgimento ali na África, o ser humano se espalhou, né, por toda por todo mundo, certo? Por todo mundo. Vejamos aqui, ó. Esse mapa mostra, né, aí da África, eles migrando aí para a Ásia, da Ásia eles migraram aí para Oceania, certo? Durante muito tempo acreditou-se que essa dispersão havia se dado em uma única migração ocorrida há 50 mil anos, com os grupos humanos seguindo até o norte da África e atravessando a Península Árabe, né? Também pelo norte, em direção à Ásia Central. Estudo recente chegaram à conclusão de que houve outras migrações, certo? Além dessa de 50 mil anos atrás, houve a de 130 mil anos atrás, que eles deixaram ali as regiões da África e assim espalharam ali pela Península Árabe, certo? A Península da Arábia. Então, assim houve a dispersão, a migração dos seres humanos a partir daquele centro ali da África. Outro ponto que é bastante importante é a chegada dos seres humanos aqui na América. Como aconteceu? Estudos indicam que os primeiros seres humanos que chegaram na América, esse povoamento, essa chegada ocorreu há aproximadamente, né, 12 mil anos atrás, pelo Estreito de Bering, que fica entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido na última glaciação, período em que o Estreito de Bering estava coberto de gelo, né? Ou seja, segundo a teoria, eles passaram ali por cima, no gelo, que possibilitou, no caso, como ele estava todo congelado ali, esse estreito, possibilitou, né, que houvesse ali a junção, a união, por meio desse gelo, do continente americano e o asiático. Os grupos humanos que chegaram à América por esse caminho fizeram o trajeto a pé, provavelmente perseguindo grandes animais. Então, o que se acredita é que esses seres humanos, que foram os primeiros habitantes da América, eles vieram, né, porque estavam caçando e assim, que nem a história do próprio Pedro Álvares Cabral, né, que descobriu o Brasil. Eles iam para outro lugar e acabaram descobrindo aqui o Brasil. Que hoje mesmo que ele descobriu a própria América do Sul.
Então, nesse caso, o que se acredita é que esses primeiros seres chegaram aqui por acaso, né? E tem outros que já acreditam que esses primeiros seres humanos vieram aqui antes mesmo da história, no período da pré-história. A hipótese que a maioria dos povos ameri- ameríndios se originou a partir dessa onda migratória, fundamenta-se na existência de um grupo de uma grande quantidade de sítio arqueológico, datados de 12.000 a 10.000 anos atrás e espalhado por toda a América. Ou seja, além dessa questão de dizer que eles vieram pelo estreito, né, de Bering, caçando animais grandes, existe também a hipótese de que houve uma grande migração, né, de outros povos. Os cientistas defendem que essa explicação acredita ainda que esses migrantes pré-históricos, certo, teriam característica física de populações mongoloides, com grandes partes de japoneses, chineses, mongóis, coreanos e outras populações que habitavam principalmente o norte, o nordeste da Ásia atualmente. Então, houve essa migração. Continuando nosso conteúdo, esta aula ficou bastante 16 minutos. Vamos lá, continuando. Outros percursos, né? Então vejamos aqui, ó. Os outros percursos, como já foi falado, certo? Outros percursos, nós podemos observar nesse mapa que nas últimas décadas várias descobertas, né, indicam que a presença humana na América pode ser mais anterior à cultura Clovis, que, segundo alguns cientistas, Clovis foi a primeira cultura que houve na América. Então aí nós vemos, ó, os caminhos do ser humano para a América. Tem vários desenhos a partir da África, certo? Passaram pela Europa, pela Ásia, passar lá no Estreito de Bering, entre o Alasca, certo? E a Rússia, e assim chegaram à América do Norte e depois, consequentemente, a América do Sul. As hipóteses é que vieram pela Terra, né? Que nós vemos aí as setas, né? Nós podemos observar. A seta verde significa que eles vieram por terra. A seta vermelha, navegação, certo? Pelo Pacífico. E essa outra seta tipo lilás pela navegação direta pelo Atlântico. São esses os pontos de vista ou algumas, né, hipóteses sustentadas até hoje. E a nossa atividade se encontra, né, na página 31, nosso material didático. Copiar em seus cadernos a questão 1, a questão 3 e a questão 4. E responder e enviar. Então, bons estudos e qualquer dúvida estamos à disposição.